Bora só para as últimas informações do Corinthians com o Mano e também com a Lelê, atualizando as últimas do Timão nessa quarta-feira. E notícias sobre Corinthians e Michael do Flamengo. Será que Michael pode ser reforço ano que vem do Timão? Tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você gostaria ou não do Michael no Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias e novidades do Corinthians. Agora aqui os jogos do Corinthians no Paulistão 2026. O Corinthians então pega o Santos, Palmeiras e São Paulo, o RB Bragantino, o São Bernardo, o Velo Clube, a Ponte Preta e o Capivariano. São esses aí os times do Corinthians que vão jogar. Achei assim mediano também a dificuldade, né, mano? Claro, os principais jogos, os clássicos aí. O Bragantino, né, que já é um time também que a gente já conhece, de Série A, apesar de estar mal das pernas nessa reta final de campeonato. Ponte, né, campeã de Série C, mas acho que tem uma diferença ainda de qualidade entre os campeonatos. Foi muito bem, né, é um time que tá empolgado ali, acho que vem empolgado pro Paulistão, com o trabalho do Marcelo Fernandes e tudo, mas a gente tem que considerar que tem uma diferença técnica entre Série C, né, e Série A. Então, Capivariano campeão da A2, né, do ano passado, desse ano, aliás, que vai subir no próximo ano. Então, assim, não é dos piores grupos, não pegou uns times tão difíceis, né? Assim, cascudos no sorteio, Mas, né... Por exemplo, não pegou o Novo Horizontino, Mirassol, que é mais difícil. Isso, né? São Bernardo. Né? São Bernardo pegou. Pegou São Bernardo? São Bernardo, sim. Tem que pegar um. Esse é casquinha. São casquinha, mas dos três é o melhorzinho, né? Parece. O Memphis ainda, viu, mano? Segue morando aqui. Eu vi ele comprando pão hoje ali no... Sério? Não, zoeira. Mas o Memphis ainda ele não mudou ainda. Ele tá procurando ainda lugar, mas os advogados, né, orientaram ele a ainda não mudar enquanto o Corinthians não começar a... quando pagar a dívida com ele. Enquanto começar a pagar os 23 milhões que devem pra ele. Ou seja, ele vai morar lá pro resto da vida. Tem que... Quando ele voltar pra Holanda, ele vai continuar morando lá. Eu falei, ele vai levar o Curica junto com ele, velho. Mas desde que saiu essas coisas na mídia, né, de que ele se prontificou a mudar, ou que o Stabile tinha pedido, porque até teve divergência em veículos que publicaram que, ele que tinha se manifestado primeiro, dado a ideia de que ele poderia mudar, e outros que falaram que o Stabile que pediu para ele, né? Mas desde que a gente foi, o pessoal aí de mídias segmentadas do clube foi apurar, já foi dito que ele não ia se mudar, que ele não quer sair de lá e que tá no contrato. Tá no contrato, quem fez o contrato foi o Corinthians, ele pediu, o Corinthians acatou, a diretoria da época acatou. Então, é isso aí mesmo. Lógico, pô. Por que o cara vai abrir mão de um puta conforto ele não vai querer desse abrir mão. aí, Exato. Ô, mano, eu tô vendo aqui, eu tava vendo uma notícia aqui e sumiu, rapaz. Não sei se você tem aí, que o Corinthians não cumpriu lá o acordo da CNRB lá, é isso? RCE. Isso. Então, cara... Não, da CNRD junto com a RCE, pra falar a verdade. Quer ser gravadora? RCE? Não, mas o acordo com a RCE, Bento, nada mais é do que você centralizar todos os seus processos num único fórum, numa única vara. Ou seja, vai ter um monte de vara mirando pra você. A vara vai centraliza, a vara vai indo. Centraliza seu traseiro numa única vara. Uma vara só. E o Corinthians pede mais 6 meses, né? Porque não conseguiu cumprir até dezembro, tinha que cumprir, já avisou que não vai conseguir cumprir os pagamentos aí. O prazo expirou agora no dia 7 de novembro, né? E o Corinthians, pra variar, não cumpriu o prazo. Mas é que tá, Bento, existem alguns processos que estão desmembrados. Por exemplo, do CNRD, o Lele, o Corinthians ele tem pago, inclusive ele tá num transfer ban aqui nacional também, pelo fato de ter atrasado, mas ele quitou a outra parcela aí, a segunda, já que essas parcelas elas são pagas acho que de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, e o Corinthians tem honrado, inclusive dentro desse processo, com o Tucuiabá. Agora, com relação a esses outros processos que tá nessa RCE, eu não sei se são talvez aí credores do Corinthians que eram funcionários ou prestadores de serviço que não são clubes. Porque quando você vai para essa Câmara Nacional de Disputas, ô Sombra, eu não sei exatamente se isso aí tá atrelado com a dívida, por exemplo, com clubes de futebol e jogadores, e a RCE são dívidas com outros fornecedores do Corinthians, porque gira em torno de 190 milhões essa dívida que tá na RCE.
Agora eu não sei se elas estão atreladas, se não estão. Porque o Corinthians ele fez 2 pagamentos já na CNRD, Lelê. Você saberia explicar melhor Sim, era 2 parcelas. É que assim, como ele fez o pagamento atrasado, ele teoricamente ainda fica com o Transferban, mesmo tendo pagado atrasado. Ele não poderia contratar em cenário nacional pela CBF por 6 meses, né? Porque são 2 Transferbans diferentes, um da FIFA e outro seria o da CBF, que é por conta da RCE. Não, mas esse do atraso, Lelê, é do CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução lá e Disputas. O RCE, eu acho que é alguma coisa distinta do CNRD. Eu acho Entendeu? que tá por isso que eu tô falando, mano. Porque, pelo que eu vi, porque o Corinthians fez o pagamento atrasado, né? Lembra que o Cuiabá tava reclamando ainda e tal? E aí, pelo que eu tava olhando aqui, pesquisando sobre isso, fala que mesmo tendo pagado atrasado, ainda teria que ficar uma punição por 6 meses, segundo o regulamento deles lá, né? Mas que o Corinthians estava tentando negociar com a própria CBF. Não, o próprio Osmar Stabile, ele falou isso hoje, Lelê, inclusive, numa declaração que ele deu, dizendo que ele pretende quitar tanto o Transferban, que o Corinthians está ativo na FIFA com o Santos Laguna, quanto esse Transferban aqui que ele acabou sofrendo da CBF, até dezembro. Ele espera estar quitando isso para justamente ter um fôlego para poder negociar na janela e não ter nenhum tipo de impeditivo para trazer novos jogadores. Mas agora, de verdade, também, né? Ô Lelê, com relação, por exemplo, ao André Cury. O André Cury é um dos credores que o Corinthians tem, e eu não sei se ele tá nesse acordo na RCE ou se ele tá na CNRD, enfim. Parece que tá, viu, mano? Ele tá, mas ele não topou, tanto que ele entrou na justiça pra... Tem 4 partes, ô Lelê, dentro desse processo que não toparam o acordo. Isso. Um deles é o André Cury. Isso, exatamente. Entendi. Ele não Agora aceita. eu não sei de fato se estão aí interligadas porque tem 2 siglas aí, a RCE e a CNRD. Eu não sei se esses processos eles estão integrados ou não. É isso que a gente precisa entender também, porque o Corinthians ele já fez 2 pagamentos na CNRD, mas nessa RCE tinha um prazo para que você organizasse um cronograma para pagar. Eu acredito que sejam 2 processos diferentes. Eu acredito que talvez esse RCE não é o processo que está envolvendo clubes de futebol, jogadores, enfim. O André Cury tá fazendo um favor pro Corinthians. Ele tá no direito dele, gente, de não aceitar. Ele tá no direito dele. O clube deve pra ele. Outra. Gente, se o Corinthians ele ficar insolvente e não conseguir pagar por essas questões, os caras vão ter que, em algum momento, entregar o Corinthians. Eles vão ter que largar de alguma maneira. Não existe dinheiro de graça. Não existe. Sim. Pode parecer, vocês ficam, o André Cury, ficar bravo com o cara. Vocês têm que no futuro, a longo prazo, vocês tinham que agradecer. Tinha que ter mais 10 André Cury na vida do Corinthians, mas na vida do São Paulo e do Santos, pra ver se a coisa endireita. O que tinha que ter era gestor competente. Eu não fico puto, não, cara. André vai pegar fazendinha. Porque tem muitas pessoas aí, tem corintianos que muitas vezes falam, mas o cara é rico, ele pode esperar. Eu até acho que quando você faz um escalonamento de dívida assim, RG, por exemplo, quando você faz aí essa centralização, geralmente quem faz esse tipo de centralização é a empresa que está quebrada, e aí como você tem vários processos distribuídos em vários lugares, aí você centraliza tudo no único lugar para você criar realmente uma lista ali de prioridades e começar a pagar todo mundo. Então você centraliza todo mundo ali para ninguém começar a te boicotar, colocando aí, por exemplo, penhora dentro de alguma coisa, bloqueando contas, enfim. Aí você coloca tudo dentro do mesmo lugar para você criar essa prioridade de pagamentos. E geralmente as pessoas que vão receber primeiro não são os empresários, é verdade. São os empregados, são micro e pequenas empresas. Sim, e aí depois você vai começar a pagar o grosso, sabe? Aí você começa a pagar o grosso lá no fundo e nesse grosso tá o André Cury. O Mota tá sempre pagando o grosso. Mano, só pra explicar. Tem pessoas que ficam bravas. Diga, só pra explicar. Falei. A RCE é o regime centralizado de execuções, né? Só que ela trata de dívidas apenas na esfera civil. Enquanto a RND é especificamente da CBF, né? Um regime nacional de dívidas. Sim. Então ela trata das dívidas que são específicas do futebol. Ok. Então. É isso. Então, nesse ponto aí, Bento, por exemplo, dessa RCE, são pessoas mais humildes, cara. São pessoas aí que você tá lidando ali com micro e pequenas empresas. Marmita. Também. Deve ser. Justamente nesse tipo vidraceiro, lembra que tinha dado B.O. lá com o vidraceiro aí, lá? Empresas, isso aí. Que eles contratam. Jardineiro. Isso. E só mais uma coisa pra fechar, Bento. O Corinthians estava com muitos caras no DM, né? E aí agora ele vai aproveitar a data FIFA pra tentar recuperar todo mundo. Né?
volta contra o São Paulo no clássico majestoso aí dia 20. E o Fabinho Soldado também deu uma entrevista ontem falando que eles estão trabalhando, o que o Dorival está esperando é que todos os caras que estavam no DM já possam estar sendo relacionados e voltando contra o São Paulo. O Vitinho e o André Luiz, que estavam machucados já há algum tempinho, parece que já estão na transição, já estão voltando. E aí falta o Ranieri e o Hugo, que tiveram problemas na coxa e que devem voltar também contra o São Paulo aí. O técnico Dorival Júnior e o Fabinho Soldado colocaram na lista de possíveis reforços do Corinthians para o ano que vem o atacante Michael. Olha só, o Dorival Júnior, claro, não desistiu, né, de ter um jogador de beirada de campo, e ele quer muito, né, um velocista, um driblador, um jogador que vai para o fundo, e ele e o Fabinho Soldado definiram que o Michael é a bola da vez do Corinthians. Aliás, né, na lista do Corinthians, até o Cebolinha fazia parte dessa lista. É uma lista, claro, que vai passar por uma triagem ainda de reforços para o ano que vem, mas eles entendem que o Cebolinha é mais difícil. O Flamengo, né, tá pedindo aí mais ou menos cerca de 8 milhões de euros. Não há chance alguma do Corinthians pagar hoje, né, uma grana pelo Cebolinha. O Grêmio também está na parada. Então eles entendem que o Cebolinha é uma situação mais complicada, mas o Dorival gosta dos dois, gosta do Cebolinha e gosta do Michael. É claro que não ia trazer os dois um só. E por isso eles veem o Michael como uma alternativa mais possível, né, mais viável no mercado da bola. Por quê? Porque o Flamengo quer se desfazer de alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, estão gerando gastos, né? Para você ver, né, o Michael ganha 1 milhão. No Corinthians, qualquer perna de pau ganha 1 milhão. E o Michael ganha 1 milhão no Flamengo. Então ele pode vir para o Corinthians, tá? Ganhando esse salário. Vai depender da liberação, né, do Flamengo. E claro, né, dependendo do Fabinho Soldado e do Dorival, né, para persuadir o jogador a escolher o Corinthians, a chance aumenta ainda mais. Ele gostava muito do Renato Gaúcho, o Renato não está no mercado hoje, né? Então, enfim, o Corinthians não tem muita concorrência. E o Flamengo não está muito interessado, tá? Isso eu porei dentro do Corinthians, que existe, né, o desejo do Flamengo em negociar o Michael, tá? O Flamengo, e aí o Corinthians sonha que o Flamengo pode até liberar sem custos, tá? Ou emprestar ao Corinthians e o Corinthians arcar com o salário, o Flamengo até pagando um pouco do salário, ou o Corinthians arcando com 100% do salário, já que R$1 milhão, né? Enfim, o Corinthians paga hoje pro Vitinho, só para você ter uma ideia, e pro Romero, tá certo? Então o Michael está na mira e é um sonho mais possível e é uma opção mais viável, tá? De alguns jogadores que o Fabinho tem colocado na pauta, alguns que foram, né, rejeitados já, porque são impossíveis, né? Enfim, como Cebolinha, por exemplo, e outros, nomes mais difíceis, e o Corinthians não tem grana. Claro, né, gente, tudo isso depende do pagamento do transferban. Se o Corinthians pagar o transferban, né, aí sim o Corinthians vai contratar. Mas, né, antes que alguém, né, fale alguma coisa, eu quero deixar não só a minha apuração, mas o que falaram o Dorival e o Fabinho Soldado essa semana. O Fabinho na Federação Paulista de Futebol, o Dorival a uma entrevista ao GE, que o Stabile está trabalhando para pagar o transferban e eles estão trabalhando com o planejamento de 26, já tem os nomes, tudo que já passaram para a diretoria, estão, né, enfim, adiantando tudo. Caso pague o transferban, eles já têm um planejamento de 2026 pronto. Tá aqui, os jogadores, as opções são essas, mais barata, essa mais cara, essa mais viável. Enfim, tá certo o Dorival e o Soldado, né? Porque não dá para você esperar pagar o transferban para depois você fazer um planejamento e ir para o mercado. Então tá agindo corretamente Fabinho Soldado e Dorival Júnior. Basta saber se o Corinthians vai conseguir pagar o transferban e aí avançar sim nas tratativas, né, como essa do Michael. Olha só, hein, você sabia que o Memphis Depay não quer morar em Alphaville? Compra a casa do Yudi. O Yudi tá vendendo a casa, sabia que o Yudi tá indo pro Japão, tá vendendo a casa, Memphis? O Memphis não quer morar em Alphaville, tá? Fofoquinhas do GE, é fofoqueiro, GE, hein? Né? Vamos colocar na conta do GE, eles não dão crédito pra gente mesmo. Tá aqui, ó, Memphis não quis se mudar para Alphaville. A mudança ainda não ocorreu. Por mais que tenham sido oferecidos casas em Alphaville, na cidade de Barueri, no bairro dos Jardins, em São Paulo, o holandês não encontrou a moradia ideal. Ele descarta Alphaville pela distância ao CT Joaquim Grava. E, enfim, Alphaville é um bairro de Barueri, região metropolitana, né, recheada aí de condomínios, né, de luxo. Diversas celebridades moram por lá, não só celebridades, né, como cantores, estrelas de TV, também, né, se notabilizou por ser a residência de muitos jogadores de futebol.
o local fica a 46 quilômetros do CT do Corinthians, né? A depender do trânsito, pode demorar mais ainda. E o hotel que o Memphis está, né? Onde mora hoje, tem 22 quilômetros de distância, né? Quer dizer, metade, né, do percurso para o local de treinamento do Corinthians, tá? E segundo a matéria, o Memphis ainda tem sido orientado, né, pela sua equipe jurídica na Europa a não tomar decisões precipitadas, né? Então o argumento dos advogados é que o Corinthians não tem um histórico confiável, visto que não pagou no prazo as luvas, né, pela assinatura do contrato, premiações, bonificações de números de jogos, enfim, o staff do Memphis está dando no meio do Corinthians, né, porque o Corinthians não pagou as luvas, as premiações, aquela coisa toda, então eles não confiam que o Corinthians vai pagar uma casinha boa pro Memphis Depay, porque está no contrato que é o Corinthians que tem que pagar a casa dele, e ele não quer morar em Alphaville por conta da distância. Alphaville não, mas quem quer morar em Alphaville também, né, velho? Para com isso, né? Só meu amigo Morgado, com aquela porta enorme da casa dele. Quem quer morar em Alphaville, sofrer em Alphaville, né? Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso. O presidente Osmar Stabile, ele justificou a ausência, né, do Corinthians numa reunião magnífica, né, da Confederação Brasileira de Futebol em relação à arbitragem. Na verdade, se chama Grupo de Trabalho de Arbitragem, né? Foi um grupo aí, né, criado, né, instituído pela CBF com a finalidade de ampliar a transparência e padronizar a condução das partidas, com conformidade, né, com as orientações da FIFA. Enfim, é difícil, né, acreditar que isso daí vai dar certo. O Corinthians foi um dos 3 clubes, né, que não enviou representante, né, nesta reunião aí, nesse grupo de trabalho de arbitragem. Corinthians, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Corinthians está realmente, né, não vou dizer de relações cortadas com a CBF, mas o Corinthians fez isso, né, em forma de protesto, porque entende, né, tanto o Osmar Stabile, o Fabinho Soldado, o Dorival entenderam que não valia a pena mandar um representante para lá, porque não muda nada, né? Você pode reclamar, enfim, que não vai adiantar nada. Abre aspas para o Osmar Stabile, né, no evento da Federação Paulista de Futebol, ele falou sobre o assunto. Ia resolver o que lá? Eu acredito que não teve muita utilidade. Falou que não teve muita utilidade, tá? E que não ia resolver nada lá. Vamos ver nos próximos jogos, se teve ou se não teve. Não dá para você fazer juízo de valores se você não viu os próximos jogos. Vamos ver os próximos jogos que vão acontecer. Depois ele disse o seguinte: o Corinthians não resolve problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Nós reclamamos várias vezes na questão da arbitragem, fizemos uma representação e cabe à CBF afastar a juíza, independente se ela é mulher ou homem. O problema é que ela errou e ela tem que ser afastada. E nós estamos muito chateados com a CBF? Não, nós estamos chateados com a arbitragem. E a arbitragem não tem nenhuma vez. Só nós perdemos 12 pontos com a arbitragem. Então, nós estamos muito chateados com isso. Nós estamos não chateados, revoltados, diz o presidente Osmar Stabile. Quer saber? Tá certo, né? Tá certo o Osmar Stabile. Vai fazer o que lá? Se ele pediu o afastamento da Edna e não ocorreu. Então o Corinthians está batendo o pé, só vai voltar a ter relação com esse grupo aí, ou começar a ter uma relação com esse grupo de arbitragem, se afastarem a Edna. Porque é uma vergonha, né? Tiraram a Edna da geladeira para fazer aquilo com o Corinthians e ela não foi punida pelo que fez naquela partida ainda inesquecível, né? Em Bragança Paulista, de Edna. Comenta aqui embaixo. Eu falo o que você acha disso tudo. Ó, recebi uma informação que o Corinthians vai ter como reforço na lateral esquerda no ano que vem o Denner, tá? Parece meio óbvio, mas muita gente não trata desse assunto, não comenta sobre esse assunto. Eu tô trazendo para vocês hoje. O Corinthians vai utilizar o Denner no Campeonato Paulista. A ideia é colocá-lo na Copa São Paulo e depois no time profissional para jogar algumas partidas no Campeonato Paulista. Ele completa 18 anos em fevereiro, e vai se transferir para o Chelsea no meio do ano. Ele foi vendido, tá? O nosso querido Denner aí por 10 milhões, né, de euros, né? Enfim, um valor expressivo, mas é um jovem, é perigoso, né? Pode ficar barato isso. Além de 4 milhões de euros em bônus. Esses bônus, né, que são incríveis. Só que esses bônus, o Corinthians só vai receber 4 milhões de euros, tá? Se ele atuar pelo time principal. E aí, meus amigos, o Coringão precisando de grana, né? Você vai colocar quem na lateral esquerda? O Denner ou o Hugo? O Denner ou o Anceleri?
né? Enfim, não tem outro, né? O Denner vai estar presente no Campeonato Paulista, tá? Até porque me falaram exatamente isso, né? Vai ter que jogar alguns jogos do Campeonato Paulista, até para que o Corinthians não perca essa grana, esses 4 milhões de euros, é exatamente isso, tá? A avaliação é essa, é claro que, né, o Dorival aprova, é um garoto, né, promissor, enfim, mas é por causa da grana, realmente, que o Denner vai estar em campo. Então o torcedor corintiano deve ver o Denner, que se recupera de uma cirurgia, né, no menisco, né, do joelho, deve ver o Denner na Copa São Paulo, tá? Talvez, mas no Campeonato Paulista é certeza, vai reforçar o Timão e o Timão embolsar 40 milhões de euros. Também não pode bobear, até eu faria isso. Antes de informações do Corinthians com energia também do Samir Carvalho, alguns de vocês ficam falando para não trazer notícia do Samir Carvalho, mas, cara, se eu não trouxer notícia dele, vai ficar tipo uns 10 minutos só, às vezes 6 minutos de Energia 97, aí não compensa colocar vídeo. Eu vou ficar sem vídeo. Então daí às vezes tem a Rádio Bandeirantes, que é do Neto, mas também às vezes não fala do Corinthians direito ali e tal. Ou senão o Energia 97 o corte que vai sair lá para as 8 horas da noite, 8h30. Então eu uso para complementar tal. Eu sei que tem gente que às vezes não acredita no Samir, mas ele tem fontes muito boas dentro do Corinthians, mano. Mas essa do Michael, cara, não, pra mim é uma burrada tentar contratar o Michael aí. Porque lembra, antes dele voltar pro Flamengo nessa segunda aí, ano passado, retrasado, acho que foi retrasado que ele voltou pro Flamengo, né? Eu lembro que ele pediu 3 milhões de salário pro Corinthians, mano, 3. O Flamengo ele pediu ali 1 milhão, né? Segundo o Samir Carvalho, ele recebe 1 milhão. E, cara, se o Corinthians tentar negociar com esse cara, ele vai pedir 2. Tá ligado? E pra mim o Michael é um ex-jogador de atividade. A gente não ouve falar dele no Flamengo. Cara se machuca muito, totalmente fora de forma. Então, pra mim, Michael já passou. Desde 2019, 20, eu ouço falar de Michael no Corinthians. Então, e ainda mais agora, ele tá muito mal. Cara, é dinheiro jogado fora, pra mim. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. E então, até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.